Rapaz, eu vejo ela como um mecanismo, né? Você vai pegar, a depender do tema que você está trabalhando com filosofia, com o grau, né, sei lá, de maturidade dos alunos, se é primeiro grau, se é segundo, se tem mais de 16, entendeu? Tem a meninada, tem o pessoal mais adulto e tal. A gente vai ter que traçar a relação de filosofia com música com filosofia a partir daí. Porque a gente pode ter um Chico Buarque no ensino médio, né, para debater temas diversos, né, como liberdade, por exemplo, só para citar um exemplo. E a gente não pode usar os textos de Chico, não é que não pode, mas não seria bem adequado se usar Chico Buarque de Holanda para menino de quinta, sexta série, né? Pelo menos as músicas que te têm uma compreensão mais forte na época da ditadura, tem que ter todo um parâmetro histórico e tal. Então acho que você tem que traçar essa relação de acordo com a situação que você está vivendo, né? Se é sala de aula, se é uma palestra, ou um trabalho sobre cultura, ou alguma coisa sobre história que você vai trabalhar, e você vai criar em cima daquilo, vai trabalhar em cima disso. Então, mas o que é legal desse lado da relação da música com a filosofia? É que eu acho que você encoraja mais quem está, né, te ouvindo, ou que está ali trabalhando com você, ou quem você esteja, né, tentando, sei lá, dar uma despertada, dar uma sacação das coisas, uma luz. Eu vejo que a filosofia tem bem esse parâmetro, né? A gente carrega uma fama muito pejorativa sobre a filosofia, que já que eu falei ditadura, é consequência disso. Você tinha filosofia antes, tinha sociologia, a ditadura vem, arranca tudo do núcleo comum, coloca lá o SPB, né, a Organização Social e Política do Brasil, coloca a MEC, Educação Moral e Cívica, e tira essas disciplinas que têm essa função de dar ao indivíduo uma certa possibilidade de reflexão sobre o mundo que ele vive e sobre ele mesmo, né? E essa relação dele com o mundo. Quando você se propõe a retomar essas duas disciplinas no ensino médio, no ensino, agora também ensino fundamental, você também tem que ter um professor que tenha formação para isso, que não temos, é muito raro. Geralmente se aproveita o professor de geografia, de história e coloca lá. Então, a pessoa, para criar essa relação da música com o trabalho da filosofia, ela tem que ter esse conhecimento de um lado e do outro. E saber também, né, fazer essa articulação das ideias diferentes e colocar, né, em pauta para quem está aprendendo, para quem está ouvindo, para quem está participando, seja lá qual for o tipo de trabalho que esteja sendo feito. Então, eu vejo que há uma relação muito forte se a gente trabalha isso com a consciência de trabalho que está fazendo, né? Então a gente tem aí diversos temas, diversas linhas de pensamento e as diversas mensagens que a gente pode utilizar. É claro que a gente vai também ter um outro porém, que é o professor de filosofia em si. Esse professor de filosofia, qual é a formação dele, o que é que ele pensa sobre a sociedade, se é que ele tem alguma religião, qual é a religião que ele tem, porque tudo vai trazer uma tendência, né? É a tendência do professor que vai dar, né, a maneira de caminhar desses alunos que estão ali. Então, mesmo sendo uma coisa muito legal, pode ser, por outro lado, uma coisa muito perigosa, né? Porque nós temos professores que são conservadores, que muitas vezes não têm a noção do que está fazendo ali, acaba, né, prejudicando ou atrofiando algumas mentes, o que é um trabalho contrário do que a filosofia propõe, né? E muitas vezes utiliza até músicas que não têm relação com o assunto e não é aquilo que a gente objetiva com o trabalho. Então, há uma grande gama de preocupações só com essa relação da música com a filosofia, né? Então, eu acho que a missão que se estabelece dentro de um patamar mais equilibrado, né, de uma consciência do que está se fazendo, é o conhecimento que você tem de ambas as partes, o conhecimento que você quer que o aluno mature, que ele desenvolva, né, que é para você formar, na verdade, cidadãos mesmo, e não, né, mais cabeças de gado para ficar seguindo o dia a dia do vazio, né. Pode influenciar a vida de vida social. Se a proposta é formar cidadãos, você vai ter
fala assim, uma consequência de melhora nas relações desse indivíduo com a sociedade, né? E com ele mesmo. A gente tem alguns livros muito interessantes, né, de ensino de filosofia, dessa leva pós-ditadura, né, que sai um pouquinho daquela coisa da história da filosofia, né? As pessoas antigamente liam muito filosofia e os filósofos, né? Hoje a gente discute temas, né? Discute temas, conhecimento, cultura, né? Sexualidade, né? A gente vai... É uma coisa legal, né? Mas muitas vezes falta o sustentáculo daquilo que você está passando. Eles precisam ter um pouquinho também daquilo que se pensou e quando pensou e qual foi a situação que foi pensada, né? Se você vai na Grécia Antiga, se você vai em Roma, se você vai na Idade Média, se você vai na Idade Moderna, ou pega os filósofos contemporâneos, independe, mas é preciso ter um sustentáculo ou uma base daquilo que ele vai desenvolver como ideia, como cabeça, vamos dizer assim, né? A juventude está com a cabeça a mil, mas a mil em que sentido, né? Estou muito louco numa festa de rock, ou eu estou a mil porque eu estou mudando, tentando mudar o mundo ao que me parece que não está bom, né? Então esse sustentáculo que deve ser traçado. O uso da filosofia, né, com propriedade, vamos dizer assim, só vai trazer resultado positivo. Você vai deixar o menino sair da sala de aula, seu amigo, seu companheiro, tratar como amigo, tratar com liberdade, deixar ele mais à vontade, ele expor as ideias dele. Primeiro ensinar que ele expõe as dele, ouve as dos outros e respeita um do outro. Tudo isso tem que ser trabalhado com antecedência, que é que cada um vá para casa com aquela pergunta e com o pensamento do outro. Por quê, por quê, por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai dormir cheio de porquê, vai acordar com um porquê bem maior, mas esse porquê vai trazer para ele uma claridade muito maior dentro dos questionamentos. Isso aí é uma certeza, né? Quanto mais ele se pergunta por quê, que ele se questiona e que ele pensa naquilo que o outro disse, mas ele trocando figurinha com ele mesmo e se trocando com o mundo. Isso aí é inevitável. E é esse, eu acho que é uma grande veia, né? O grande fio da filosofia, de deixar ele se maturar, de ele se questionar e ele buscar respostas às coisas e aprender com esse dia a dia. Então ele vai ser um cidadão muito mais, né, consciente e questionador e que vai refletir suas condições e o dia a dia, a própria formação dele, como foi criado, como ele pode criar, e por aí vai, né? Isso aí vai dar um ser político, vamos dizer assim, né, mais consistente. É um pouco complicado responder essa questão. Se toda música tem ou não uma ligação, né, ou um contexto, né, com a filosofia. Rapaz, depende de como a gente pensa a filosofia, né? A filosofia no senso comum, né, acho que pode ser qualquer tipo de comportamento, como é a política. Qualquer gesto meu é político, qualquer comportamento meu é político, qualquer maneira de eu me expressar é uma filosofia minha, é a minha filosofia de vida. Então, se a gente questiona uma música de mercado, que pode ser chamada de uma música barata, uma música sem consistência, tal, é a realidade deles lá. Então tem o fio de relação, de entendimento, o parâmetro da filosofia dele, do bairro, né, do gueto, seja lá o que for, né? Você pega dentro das próprias favelas, para não dar essa conotação pejorativa, né, ao que é periferia, né, ou ao que é marginal, a gente tem lá dentro mesmo, né, iniciativas, né, dos próprios moradores que não se envolvem com o lado violento, porque fica parecendo que toda favela só tem violência, não tem. E você tem pessoas que tentam ali plantar um outro caminho, de que é uma pessoa justa, digna, que veja o outro com respeito, que se amadureça e por aí vai. Então você tem ali outra filosofia dentro de um único espaço. Se a gente pensa a filosofia como o campo do conhecimento, que se trabalha aí
a gente tem outro patamar de entendimento, de percepção dessa filosofia. Eu não sei se eu fugi um pouco a questão que você colocou no início dessa pergunta. Repete para mim, por favor. Só para eu fechar. Qual a conexão da filosofia com a música? Sim. Aí, veja bem, a música que se cria nesses diversos ambientes, né, ou que seja fora dele, reflete cada um desses ambientes e o que cada um viveu. O que é que a gente tem? A gente tem uma coisa que eu não sei até que ponto isso é justo ou correto, né, ou até que ponto é injusto também citar. Mas a gente tem uma mania de ficar selecionando, né? E dentro da filosofia nós temos isso, né? O que é uma arte popular? O que é uma arte de consumo? O que é uma arte de elite? Entendeu? E aí por aí vai. Então se você falar, a música clássica é uma música de elite, de repente a gente não tem uma orquestra sinfônica dentro de uma favela, já que eu citei favela. Ou que não tenha aulas de música dentro de um presídio, para criar grandes músicos, ex-assassinos, ex-estupradores lá dentro. Que se ensine música, que se ensine a trabalhar com alguma coisa, que ele vai sair dali e vai ser outra pessoa. Isso não tenha dúvida. Né? Em vez de estar sustentando um monte de come e bebe e dorme. E que não muda, que sai o mesmo bandido, ou pior. Então a gente tem o que eles vão criar. Não tem um grupo que tinha o nome de um carandiru lá, de uma quadra daquela, que é um grupo que fazia questionamentos dentro da questão da violência. Né? M9, não sei o que, pavilhão 9, uma coisa desse tipo. Né? E tem várias N maneiras de pensar o mundo e de expressá-los. Né? Então se a gente vai acatar uma posição de uma juíza que o Estado não tem que pagar para bandas que sobem no palco para falar mal da mulher, certo? E se esses caras estão fazendo música que denigre a imagem da mulher, então o Estado não tem que pagar para ele subir no palco e fazer carnaval nem show nenhum. Né? Então o Estado não tem que ser o veículo de sustentação do que não é legal. Né? Não é que é legal nesse sentido que eu estou falando. Se a gente tem um patamar de elitizar a arte, a gente vai ver que Chico Buarque é uma elite dentro da MPB. Assim, vamos selecionar. Milton Nascimento é alto padrão, é elite da MPB. Pode ser os caras que estão aí há 30, 40, 50 anos. Né? Que parece que são insubstituíveis, quem entrou no mesmo nível até hoje, entendeu? Então são considerados, são endeusados. Né? Nós temos músicas feitas aqui em Conquista de alta qualidade. Né? Eu tenho amigos músicos que compõem, mas compõem muito bem, com letras sérias, com melodias, com preocupação de harmonia, com arranjos e tal, que é um trabalho, para mim, é um trabalho de nível elitista. É uma elite de criação musical. Né? E nós temos aqui nossos pagodes também, nossos axés e por aí vai. Né? Como é que a gente vai qualificar a música de câmara? Vamos montar uma camerata aqui em Conquista, é uma música o quê? Elitista? Tal. E se ela tocar as músicas do folclore aí dos tocadores de folia de reis? Né? Qual é a filosofia que a gente vai enquadrar dentro de um padrão de criação desse? Né? Se um compositor desse, muito bem articulado e bem visto, e bem quisto, resolve fazer uma banda de axé dele, né? Axé Veloso, vai Caetano cantar né? Desce da baixadinha, o que é que vão dizer de Caetano? Então quem é que vai crucificar Caetano? Essas pessoas que crucificam e dizem o que é bom, o que é ruim, elas são o quê? São críticos musicais, são os definidores do que é qualidade e do que não é, né? E o que é que eles plantam, o que é que eles imediatizam como ideia que tem que ser central para se viver o dia a dia. Isso pode, isso não pode. A gente vai entrar no campo perigoso da censura, né? Da limitação da liberdade de expressão de cada um. Tal. Quer dizer, é um território muito delicado. Né? Mas eu, como músico, eu não teria coragem de fazer um tipo de trabalho que eu vejo tocar na rádio todo dia. Que passa no fundo dos carros dessa cidade todo dia, todo fim de semana, na maior altura. Principalmente a altura eu não teria essa coragem de colocar se fosse uma música que eu gosto. Né? Já começo pela altura. É uma invasão do outro, não tenho que socar no ouvido do outro, que o outro tem que ouvir porque eu estou ouvindo. Né? E a gente teria que ter se a sociedade fosse de um patamar de qualidade exemplar da educação, e que fosse um bem, a educação fosse um bem de toda a sociedade, eu duvido muito que nós teremos essa grande quantidade de pessoas fazendo tanta coisa, né,
com uma aceitabilidade, vamos dizer assim, intelectual muito baixa. Né? Muito baixa. São fracos de composições, de rimas, né, de textos, de expressões, até de conversar no palco, né, aquelas brincadeirinhas meio, né, agressivas, do meu ponto de vista. Porque há quem delira, né? Ué! Né? E por aí vai. Então tem um cara que chega no palco e diz, onde estão as cachorras, as mulheres? Quer dizer, a própria mulher que está ali, se ela tem uma formação, uma consciência de o que ela é, o que ela representa dentro da sociedade, e o que ela possa se fazer representar, nem ela levantaria o braço, muito menos iria no show. Como muitas que eu conheço não vão porque não dão ousadia de ir ver um trem desse. E que eu também não vou porque eu também tenho minhas escolhas e essa não faz parte do meu patamar de agradabilidade. Né? Eu estou questionando como cada coisa pode ser seu lugar. Meu ponto de vista fica aqui dentro de uma questão à parte. Cada um tem um ser. Né? A minha formação é outra. A minha formação, então minha formação é outra, minha maneira de pensar é outra, então minha filosofia de relação com as coisas tá, não cabe esse universo. E por aí vai. Tem. Todas elas. Né? E pelo ponto de vista positivo, ela deve fazer parte, deve ter esse objetivo. Não só a música, né? A arte, de uma maneira geral, ela tem esse objetivo. Como é que a gente pode ver o que é o artista? O artista é aquele cara, vamos levar pelo campo da sensibilidade, aquele que consegue captar as coisas no dia a dia, observando, colhendo, pensando. Né? É um ruminador de ideias. Né? É um pensador, é um filósofo, é o quê? Né? Ele está ali observando, está vendo, está sentindo, está participando da sociedade, está questionando, está vendo o que é insatisfação, está sentindo o que é amor, está sentindo o que é dor, o que é violência. Então ele consegue fazer o quê? Captar todas essas informações, tal, e fazer um processamento dentro dele de devolver para o mundo, para a sociedade, da maneira que ele tenha o interesse. Se é uma crítica ao poder, se é uma crítica ao novo comportamento da sociedade, da juventude, se é um apoio a isso, né? Se é uma maneira nova de entender o mundo ou de expressar esse mundo pela arte. Né? E tudo isso vai ser, de uma certa maneira, vamos dizer, julgado, né? Por quem vai receber, pela própria sociedade. Né? A quem ele dá, a quem ele, né, passa esse objeto, resultado da sua, né, articulação. Então fazer uma música, por exemplo, já que o tema é esse, né, música e filosofia, fazer uma música, por exemplo, é fazer uma música dentro do que você tem em época. Eu citei, vou citar de novo, se você ouve Chico Buarque, né, o que ele fazia na década de 60, você vai entender a história do país dentro do trabalho de Chico. Por que ele falou isso? Ah, porque tinha uma ditadura. O que é uma ditadura? E aí você vai buscando, vai colhendo conhecimento e vai desvendando. Você ouve Chico cantar outras coisas hoje. Né? Ele canta muito amor, com muita propriedade, escreve muito bem, né? Tanto peças de teatro como livros, né? E por aí vai. E nunca perdeu um vínculo de relação com o sentir, com o tato das coisas. Quem ouve Chico aprende muito mais ouvindo uma música de Chico do que um CD desses de carnaval que tem por aí. Mas aprende muito mais, porque são coisas que te dão conteúdo, te dão o que pensar, te dão o que questionar. Até palavras, fala assim, por que diz essa palavra aqui para o dicionário, cabeça? Vamos lá descobrir. Né? Agora, se você vai pegar o dicionário para ver o que é ai, oi, você não precisa nem para ir no dicionário, né? Já está ali a letra toda. Então, a gente tem um objetivo. A música, a arte como tudo, de maneira geral, é educadora. Ela é educadora. Né? Eu não sei por que a gente não tem essa intensidade, né, de preocupação do próprio poder com a educação, quando se estabelece, tem que ter música nas escolas. Né? Então pronto, me dê um professor de música para ter música nas escolas. Me dê os instrumentos musicais para os alunos escolherem o que eles querem estudar e eles estudarem. Me dê uma sala só para música, para ter os instrumentos e os alunos estarem lá estudando teoria musical e instrumento que ele quiser escolher. Um violoncelo, uma flauta, um sax, um violão, o que quiser. Né?
Vamos ter filosofia nas escolas, sociologia, vamos ter. Mas me dê um professor de filosofia formado em filosofia. Não fique usando filosofia, sociologia e artes, né, para tapar buraco de professores de história, de geografia, de língua portuguesa. Não é essa a condição de você dar à sociedade um caráter de pensamento mais esclarecido. Né? Você dá ao jovem a condição de discutir, né, o mundo, de entender, de questioná-lo e de buscar melhorá-lo com atitudes conscientes. Então a gente não pode mudar a cabeça da juventude e a sociedade, consequentemente, com algumas coisas emperradas. A gente muda, mas muda emperrado. O processo é mais lento. Né? Então a gente quebrou a terceira marcha, não passa para lá, a gente vai ter que andar de primeira e segunda direto. Né? Primeira e segunda direto. Então a gente continua andando, mas não dá velocidade para a coisa. Então a gente falta questionar muito, né, esse lado da educação em si. Porque a filosofia é importante, artes é importante também, sociologia é importante, e muito. E muito. Elas tinham que estar invertidamente numa posição acima de muitas das outras, né, que são repetidores de conteúdos, todo ano aquelas mesmas coisinhas, né, que não dão. Os próprios livros didáticos te mostram, leia um livro didático de ensino médio, desses brutões de volume único, leiam os de 3 volumes, são as mesmas coisas que eu estudava quando era criança. Praticamente, né? Mudou-se, muito mudou-se, não mudou-se por questionamentos, pela própria sociedade que muda. Você não tem mais aqueles livrinhos onde toda a família feliz é uma família branca que a negra vinha com uma bandejinha trazer um café, as cartilhinhas lá de que a gente tinha da escola. Na escola já era assim. Eu estudava escola que só tinha negros, que era no Lago do Tanque, lá em Salvador, perto da Liberdade, pô. A gente olhava aquilo para fazer daquilo brincadeira. Então você vai formar o pensamento do próprio negro que estuda, se vendo na condição dele da sociedade, vai crescer assim. Dê a ele a filosofia para ele entender melhor que ele vai pegar o cabelo crespo dele e vai deixar do jeito que está. Não vai querer alisar para saber que ele é negro e que ele é assim. Não é assim? E que não existe cabelo bom nem ruim. Existe o cabelo e o cabelo. Né? Então essas condições tem que tentar plantar desde menininho. Já crescer assim. Que é para não se tornar um mancha verde, um fiel da torcida corintiana e sair na quarta-feira quebrando o pau na rua, quebrando tudo que é da sociedade em nome da derrota do time. Tá alguma coisa errada antes. Eles não estão errados agora. Eles não são culpados de estarem errados agora. Ah, são um bando de marginais? Não são. São um bando de mal formados e a culpa não é deles, é do Estado. Porque eles têm um monte de professor que quer ajudar lá, mas se quiser ajudar, leva porrada. A gente lê isso no jornal todo dia. Por que ele trata o professor assim hoje? Volte mais cedo um pouquinho. Vá dentro da casa da família que não tem um pai, que o pai vai para a rua, que a mãe xinga o pai dentro de casa, que não se preocupa com o filho, e a gente vai crescer na sociedade sem filosofia. Ou sem filosofia não, sem a postura filosófica do pensar, do digerir, né, e do devolver para a sociedade o que é de melhor. E por aí vai, senão a gente vai emendar muita coisa. E o caminho é seduzir. Né? A gente comenta muito assim, que fala, rapaz, que nada, mas o povo não gosta desse tipo de música não. Gosta. Eu fui no domingo lá naquela orquestra sinfônica aí do Dr. Ricardo Castro, né, o maestro Ricardo Castro, com a orquestra Neo Gibá. Domingo, à noite. Né? A maioria das pessoas estão em casa vendo lá o seu Faustãozinho, né, seu Silvio Santos, seu Gugu. Estava entupido, socado de gente sentado lá embaixo, aqui na plataforma, aqui no meio, em cima, do lado, tá todo mundo sentado ouvindo a orquestra sinfônica. Então não é que não gosta, gosta. É que não oferecem. O que é que eles nos oferecem anualmente como trabalho, como arte? Né? Os eventos aqui da exposição, os eventos do indoor, os eventos, né, de alguns espaços de bares aqui, né, ditos culturais, tem alguns, né, que nos oferecem trabalhos, né, meramente desprezíveis,
pessoal, minha concepção de trabalho, você não pode educar a sociedade desse jeito. Gostam e querem e precisam. É só oferecer. Esse governo criou aí um festival chamado FAS, que está no 3º ou 4º ano. Né? A gente está vendo mais violões na escola agora. Os alunos pensando em compor. Eles estão compondo porqueirinha. Eu vi as músicas do primeiro ano. O primeiro ano que eu falo do festival, né? A música do primeiro ano que teve o festival. Elas eram mais fraquinhas do que o do segundo, que eram mais fraquinhas que o do terceiro. Então eles foram percebendo que o trabalho que eles querem mostrar, que eles têm que mostrar, tem que ser um trabalho melhor elaborado. Eles têm que dar uma mensagem, né, mais consistente, mais agradável, mais tocante, né? Seja lá crítica social. Tem muitos compondo, falando mal da educação, né? Tem até isso, né? O que é curioso, porque eles mesmos estão questionando o lugar em que eles estão trabalhando. Isso já é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Onde eu estou, mas não está bom. O que é que está faltando? Falta isso e isso, professor, um quadro branco, TV, vídeo, computador, tal. A mesma coisa você transfere para a vida social. Onde eu estou, está bom, mas não está bom. Porque falta água encanada, está faltando luz, está faltando asfaltar a rua. A mesma coisa. Porque se você pensa no país, você pensa também nas questões que faltam nesse país como um todo. É terra para as pessoas, melhor distribuição de renda, não sei o que, por aí vai. A coisa cresce, ou é o micro e o macro e por aí vai. Mas existe essa condição de questionar. Isso já é próprio do ser humano. O ser humano ele é revolucionário por si próprio, a juventude é revolucionária. Né? A agressividade, a violência, ela também está no campo da manifestação do que eu quero. Eu estou insatisfeito com alguma coisa, por isso que eu estou dando burro em todo mundo. Entendeu? Muitas vezes não tem nem a consciência do que está fazendo. Se arrepende, fala, pô, não queria fazer aquilo, não. Mas foi feito, né? É o surto da insatisfação. Né? Eu não estou legal, estou pé da vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Quando você não alcança aquilo que está muito longe, você vai no que está perto e bate. Né? É o que chega em casa do trabalho nervoso, chuta o cachorro. Que culpa o cachorro tem do que ele resolveu lá na rua? Entendeu? Mas desconta, é desabafar. Né? Então veja bem, se a gente consegue criar espaços adequados, tanto para a sociedade como um todo, como para a própria escola, né? Se você tem o que a gente citou na estante, aulas viáveis, né? De condutas mais abertas, né? Sem o rancor do professor, ou a insatisfação de um e de outro, mas você mediar o que cada um tem e o que cada um pode dar, você vai ver um universo muito mais legal. E a música tem a educação, a arte, a educação tem essa função. Né? A arte e a educação. Né? De conduzir e criar esse universo mais satisfatório para você nascer, crescer e morrer. Não tem que passar a vida sofrendo e morrer para depois de outro sofrer em seu lugar. Por isso é herança que se deixa, o sofrimento. A cambada que está lá em cima, é isso que eles querem para eles e vive todo mundo. Né? É herdar o sofrimento de um para depois passar para o outro. Não, nossa condição de existência é outra. Né? A gente quer festa, a gente quer alegria, a gente quer prazer, a gente quer com respeito mútuo, né? Entendimento e por aí vai. É uma estrada meio cheia de pedras e tal, mas que tem que ser construída. Era bem pior antes. Né? Se é assim hoje, era pior antes. E vai ser pior, e hoje vai ser pior do que amanhã, com certeza. A gente tem que buscar isso mesmo. Né? Formando jovens, estudantes, né? Universitários, e mestrandos, e doutorandos, e por aí vai. A gente vai conseguindo coisas melhores para a gente. Porque não pode viver desse jeito. Se der assim, ó, vamos bater, aí vai correr, entendeu? Então vai correr. Parabéns. Parabéns pra você. Ouviu? Pra querida. Aí, entendeu? E se eu der assim, por esse busto? Parabéns pra você.
coordenação. O que seria isso aí? Tirou coordenação.